a sensação é de abandono. Pessoas vivendo com o mínimo, sendo obrigadas a trabalhar no limite da resistência física. Tem que trabalhar, tem que plantar uma mandioca, tem que plantar um milho, um pouquinho de milho para dar para as galinhas, né? Tem dia que eu não aguento caminhar, de jeito nenhum. Levanto só me escorando assim na cama. Tem que trabalhar, senão não como. Esses brasileiros vivem numa das regiões mais pobres e isoladas do país. Exatamente por isso, ela foi escolhida para receber uma edição do Juizado Itinerante. Nós acompanhamos esse trabalho, que tem sido sinônimo de cidadania. Acompanhe a gente nessa viagem, agora no Via Legal. O Via Legal de hoje é especial. Nossa equipe esteve no interior do Tocantins para acompanhar os trabalhos de um juizado itinerante. Juízes e servidores viajaram 1.200 quilômetros para atender uma população que vive isolada no deserto do Jalapão. Para começar, a Viviane Rosa apresenta esse lugar cheio de contrastes. Não é preciso muito para descobrir o quanto esses brasileiros são carentes e como podem ser graves as consequências da ausência do Estado. Partimos de Palmas em direção à Ponte Alta. A cidade, a 150 quilômetros da capital do Tocantins, é a porta de entrada para a região conhecida como Deserto do Jalapão. Um lugar de paisagem árida e com uma das menores densidades demográficas do país, 1 habitante por quilômetro quadrado. Para chegar ao nosso destino, o município de Mateiros, temos de enfrentar 170 quilômetros em estrada de terra. Um percurso cheio de buracos e atoleiros. A viagem é cansativa, mas recompensadora. Pelo caminho, encontramos cachoeiras. Um dos últimos rios de água potável do mundo. Nascentes que formam poços de águas cristalinas. E atrás da Serra do Espírito Santo, as famosas Dunas do Jalapão, que chegam a 40 metros de altura. Cercada por toda essa beleza natural, vive uma das populações mais isoladas e pobres do país. Mateiros tem pouco mais de 2.000 habitantes. Muitas casas ainda são de adobe, um tijolo rudimentar feito de barro, água e palha. Quem mora aqui anda sobre a terra e a lama. A única pista pavimentada é a avenida principal, que nunca recebeu manutenção. A energia elétrica e a rede de esgoto só chegaram a Mateiros há 12 anos. Os moradores passaram a ter luz em casa, mas até hoje usam fossa. É que dias depois de instalada, a tubulação entupiu e nunca foi consertada. Outro problema enfrentado pela população é a qualidade da água. A prefeitura distribui o produto
sem que ele passe por nenhum tipo de tratamento. Apesar dos atrativos naturais da região, praticamente não há comércio. Emprego só na prefeitura e para poucos. A maioria da população vive da agricultura de subsistência, se alimenta do que colhe nas pequenas propriedades. A única fonte de renda vem do artesanato, que tem como principal matéria-prima o capim dourado, colhido nas veredas do Jalapão. Que aqui emprego é difícil a gente arrumar serviço, então nós investimos no artesanato do capim dourado para poder sobreviver. Quem vive do trabalho no campo adoece e envelhece, mas não larga a enxada. Seu Adão mora sozinho nesse terreno a 6 quilômetros de Mateiros. O homem, de 65 anos, visivelmente debilitado, tem reumatismo. Perdeu parte do movimento das mãos e tem os cotovelos tomados por caroços. Ele diz que sente dores por todo o corpo, mas não pode parar. Tem que trabalhar, tem que plantar uma mandioca, tem que plantar um milho, um pouquinho de milho para dar para as galinhas, né? Tem dia que eu não aguento caminhar, de jeito nenhum. Levanto só me escorando assim na cama. Por lei, mesmo não contribuindo com a Previdência, trabalhadores rurais têm direito à aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e salário-maternidade. Todos os benefícios são de um salário mínimo. Muitos moradores até sabem disso, mas a distância do INSS e a falta de documentos que comprovem a atividade rural quase sempre inviabilizam o pagamento. Na tentativa de resolver o problema de acesso, a Justiça Federal montou uma base provisória em Mateiros. Juízes e servidores vieram trazer a essas pessoas o que sozinhas elas não conseguem alcançar. É uma oportunidade única para muitas pessoas, justamente pela presença, pela proximidade da Justiça Federal com o povo. O INSS muitas vezes não tem condições de estar presente em todas as localidades e essas pessoas muitas vezes ficam marginalizadas, ficam afastadas da atuação do Estado. Além de quem vive em Mateiros, também vão ser atendidas essas pessoas que moram em povoados vizinhos ou em cidades a 200, 300 quilômetros daqui. Os municípios são próximos, mas a estrada de terra e o transporte precário deixam a viagem longa. Para muitos desses trabalhadores do campo, já idosos, doentes ou que carregam crianças de colo, é impossível vir para Mateiros e voltar para casa no mesmo dia. Por isso, eles vieram preparados para dormir por aqui mesmo. Cada um trouxe a própria rede e se acomodou em um dos 3 alojamentos disponíveis na cidade. Neuza é de Recursolândia, a 400 quilômetros daqui. Recém-operada e com um filho de 1 mês no colo, a trabalhadora rural de 33 anos, mãe de 8 crianças, viajou mais de 10 horas para tentar receber o salário maternidade. Ela explica que Luan ainda nem foi registrado, que está pedindo os benefícios que deveria ter recebido nas 2 gestações anteriores. Porque desse aqui eu fiz o registro, mas não recebi. Aí quando eu receber o registro desse, aí que eu vou fazer dele aqui. São muitas as mulheres com crianças de colo. Érica, de 7 meses, é a caçula de Maria de Jesus, que tem outros 6 filhos. A mãe conta que com 1 mês de vida, o bebê já era levado para a lavoura. Não tinha jeito, tem que trabalhar, senão não come. Mas o trabalho do juizado itinerante começa bem antes desse mutirão de julgamentos. Ao todo, são 3 etapas. Primeiro é feita a divulgação para os interessados. Numa segunda data, essas pessoas têm a oportunidade de apresentar os pedidos e até entregar documentos. A fase mais importante é a das audiências, quando muita gente volta para casa com a certeza de que passará a ter uma renda certa no fim do mês. Foi o caso de pessoas como seu Gerson e Dona Maria Madalena, moradores do Jalapão, que você conhece agora. Gerson, de 51 anos, veio pedir auxílio-doença. Ele diz que tem hérnia de disco, sofre com o problema há quase 1 década, mas mesmo sentindo dores insuportáveis, continua trabalhando. É doendo, porque dinheiro para pagar não tem. Para comprar também não tem, né? Tem que lutar, né? Que não morre. Dona Maria Madalena, de 81 anos, que usa um cabo de vassoura como bengala, foi uma das primeiras atendidas.
Ela é pensionista, mas foi informada que também poderia receber a aposentadoria. O juiz e o procurador do INSS precisavam saber até quando ela trabalhou no campo. Uma informação simples, mas difícil de ser descoberta. A senhora lembra quando a senhora saiu da roça? Quanto tempo faz? Não lembro, não. Faz muitos anos? Faz poucos anos? Faz muitos anos que eu saí de roça. Mas a senhora não lembra quando foi, não, mais ou menos? Qual a idade que seu filho tinha quando saiu com a senhora? Não lembro, não. Só depois de ouvir a testemunha, o juiz concede o benefício. Perguntar várias vezes, esclarecer de acordo com as testemunhas, determinados fatos. Às vezes elas próprias trazem informações que às vezes atrapalham a pretensão delas. Além da pensão por morte, Dona Maria Madalena vai começar a receber mais um salário mínimo e já faz planos. Eu vou endireitar minha casa, que a casa não está boa. Não está boa? Sim, eu vou mandar consertar a casa. Seu Adão não tem nenhum documento que comprove a atividade rural. Mesmo assim, o juiz está convencido de que ele trabalhou a vida inteira no campo. O senhor está aposentado. O senhor conseguiu aposentadoria, certo? O senhor pode ir. Obrigado. Bom dia. Observando, analisando, vendo a pessoa pessoalmente, você consegue perceber pela própria feição, pelas próprias características físicas, que essa pessoa trabalha a vida inteira na roça. São pessoas muitas vezes com 50 e poucos anos que têm uma aparência de 80. Então são pessoas que estão muito marcadas pelo tempo. E acaba que a questão documental nesse momento se torna um pouco menos importante. Pergunto como vai ser daqui para frente. Depois eu ver se aumenta a criação de galinha, né? Só tem que comprar mais milho. Já para a mãe dessas 3 crianças, o juizado itinerante é a esperança de transformação. Vai melhorar tudo por tudo, tudo. A filha mais nova, de 5 meses, nasceu com uma alteração nas válvulas do coração, que pode causar fraqueza, intolerância a exercícios físicos, falta de ar e, em casos extremos, morte súbita. A Secretaria de Saúde do município havia se comprometido a disponibilizar um carro para levar mãe e filha até Palmas todo mês, onde a menina recebe tratamento. Mas Daldivina conta que o serviço deixou de ser oferecido há mais de 2 meses. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ela, morrer de repente, né? Porque eu tenho medo, tenho muito medo. Servidores da Justiça Federal souberam do caso e procuraram Daldivina. Explicaram que, além do salário e maternidade, ela também poderia requerer o amparo assistencial para a filha. Benefício no valor de um salário mínimo, pago a pessoas deficientes de baixa renda. Na audiência com o juiz e representantes do INSS, ela teve a confirmação. Vai receber os 2 benefícios. Aí fiquei muito emocionada, fiquei alegre demais, mas eu chorei tanto ontem que hoje não tem lágrimas para chorar. Para mim vai ser bom cuidar da minha filha, vai ter o que ela comer, igualmente muitas vezes falta em casa, tanto para ela como para os outros filhos, porque nem eu nem meu marido nunca tivemos salário nenhum no mundo. A única coisa que nós temos é um Bolsa Família, R$100 por mês. No penúltimo dia de atendimento, esta senhora, com a coluna muito curvada, passava despercebida entre tantos idosos. A aparência não denuncia, mas a identidade mostra que Dona Laurentina chegou mais longe que todos aqui. Ela é de 1905, tem 108 anos e é lúcida, só ouve com uma certa dificuldade. A senhora está pedindo aqui uma aposentadoria, não é isso? Não é? A senhora está solicitando aqui uma aposentadoria, não é? A viúva recebe pensão por morte do marido, mas como trabalhou a vida inteira no campo, também quer a aposentadoria. O problema é que Dona Laurentina é da época em que a lei só permitia o acúmulo dos benefícios para o chamado arrimo de família, que é quem sustenta a casa. Para o INSS, essa pessoa só poderia ser o homem. Com esse argumento, o procurador do Instituto negou o benefício à Dona Laurentina. Esse, no entanto, não foi o fim da história. O entendimento do juiz é bem diferente. A Constituição veio retirar qualquer discriminação, diferença entre o sexo masculino e feminino. Portanto, eu não reconheço essa argumentação do INSS no sentido de que a mulher, por não poder, na época, ser arrimo de família, não poder receber cumulativamente pensão e aposentadoria. Com a decisão da Justiça, a ex-trabalhadora rural passa a receber 2 salários mínimos, um de pensão e outro de aposentadoria. E ela brinca. Já estou morrendo mais tarde, né? Dona Laurentina vive no povoado de Mombuca, a 35 quilômetros de Mateiros, onde moram 52 famílias.
casa de adobe, teto de palha e chão batido parece frágil. O espaço mais parecido com um banheiro só tem chuveiro. A Fundação Nacional de Saúde prometeu instalar uma pia e um vaso sanitário, mas a obra, iniciada há 4 anos, nunca foi concluída. A casa sem banheiro para um idoso não é brincadeira, não. Dona Laurentina, que aos 108 anos ainda lava roupa, diz que vai usar o dinheiro da aposentadoria para terminar o banheiro e comprar o que só com um salário mínimo nem sempre é possível ter em casa. Para comer, comprar carne, é cara, comprar farinha, comprar tudo, né? Além dos juízes federais, o atendimento a esses brasileiros teve a participação de representantes do INSS. Ao todo, foram 283 audiências. 231 delas terminaram em acordo. Em uma semana de trabalho, 254 pessoas tiveram os pedidos atendidos. Somados, os valores pagos pelo INSS chegam a R$800 mil. Uma forma de garantir o acesso à justiça a quem vive em regiões isoladas, muitas vezes esquecidas pelo Estado. Esse é um dos desafios dos juizados especiais itinerantes que a gente detalha nesta edição do Via Legal. Nosso cenário é o deserto do Jalapão. Por lá, as demandas dos moradores eram tantas que a Justiça Federal decidiu voltar 10 anos depois da primeira visita. Viviane Rosa viu de perto como vivem hoje pessoas atendidas naquela época. Num povoado, bem no meio do deserto do Jalapão, onde quase não há presença do Estado, vive uma senhora de 77 anos, para quem o relógio parece ter girado em sentido contrário na última década. Dona Maria Balbina não aparenta ter menos idade, mas quem conheceu a ex-trabalhadora rural 10 anos atrás tem a impressão de que hoje ela está bem mais jovem. Se não fosse o problema visual, eu creio que ela estaria mais ativa agora, ou seja, decorrido uma década, do que naquela vez que nós viemos aqui. Wellington integrou a equipe do juizado itinerante que esteve na região em 2003. A caravana se instalou na cidade de Mateiros para atender trabalhadores rurais que, mesmo idosos e doentes, não tinham acesso a benefícios previdenciários, como a aposentadoria. Na época, chegaram às mãos desse servidor da Justiça Federal fotos de uma senhora que vivia em situação precária em um povoado a 30 quilômetros dali. Era a Dona Maria Balbina, que estava desnutrida e tinha os dedos deformados pela hanseníase. A equipe do Via Legal, que acompanhava o trabalho, conversou com a ex-trabalhadora rural. Quanto tempo que a senhora está doente, Dona Maria? Tá com muito tempo que eu estou assim, o dedo assim. E o que a senhora toma de remédio? Nada. Por que não toma nada? É porque não tem. Dona Maria Balbina morava sozinha nessa casa de palha. Sem condições de trabalhar na lavoura, ela dependia da irmã, que também não tinha renda, vivia da agricultura de subsistência. Do que a senhora cozinha? Um feijão. O que mais? Mais nada. Só come feijão? Só. Depois de conversar com o juiz, ela soube que passaria a receber uma renda fixa. A ordem era para que o INSS pagasse o chamado amparo assistencial. O benefício no valor de um salário mínimo é destinado a idosos e deficientes que não têm condições de arcar com o próprio sustento. 10 anos depois da vinda do juizado itinerante, nós voltamos ao Jalapão atrás de notícias da Dona Maria Balbina. A primeira constatação é que o povoado não mudou quase nada. E a segunda é que a Dona Concha, como ela é conhecida por aqui, continua levando a mesma vida simples. A diferença é que aquela casa de palha frágil já não existe mais. Com o dinheiro que ela passou a receber do INSS, foi possível construir essa outra, que ela garante. É muito mais confortável. A casa que desmanchou, alterava na cama. Aí ele fez essa outra nova. Uma casa boa. Essa que tampou foi meio tampadinho. Tampadinho que não gotera, não. A saúde ainda inspira cuidados. Ela conseguiu tratar a hanseníase, mas nos últimos anos perdeu a visão. Hoje, boa parte do dinheiro recebido do INSS é usada na alimentação. Melhorou um bocado de coisa.
porque compra as coisas para ela, na hora que compra um remedinho para ela, compra as coisas dela comer para ela e fez essa casinha para ela e melhorou, né? Se eu não tivesse aposentada, eu não comia nada. A casa nova é tão rudimentar quanto a antiga, mas tem uma estrutura reforçada e uma varanda coberta. É onde a única moradora prefere ficar. Protegida do calor do Jalapão e mais bem alimentada, Dona Maria Balbina mal lembra aquela senhora frágil, de rosto queimado e envelhecido pelo sol, que há uma década parecia estar no fim da vida. Vera, que entrevistou Dona Maria há 10 anos, se impressiona. A surpresa foi vê-la tão bem, gordinha, sorrindo, assim, aparência 10 anos mais jovem. Então, a diferença que o juizado fez na vida dessa pessoa, ela é um símbolo do juizado, é uma pessoa que se alimenta e tem um medicamento, que era a única coisa que ela pedia, ela ganha qualidade de vida, ela ganha vida, porque essa pessoa teria morrido, com certeza, se não fosse essa ida do GF até o Jalapão. A Dona Maria Balbina não foi a única moradora atendida pelo juizado em 2003. Na época, os resultados também foram expressivos. Dezenas de trabalhadores rurais conseguiram se aposentar, receberam auxílio-doença e até salário-maternidade. Além disso, quem conhece a realidade da região não tem dúvidas. A passagem do juizado também foi decisiva para que os moradores passassem a ter consciência dos próprios direitos. Uma fatalidade mudou os rumos da vida desse homem de 52 anos. Lino, que ainda hoje anda com dificuldade, perdeu parte dos movimentos da perna depois de ser picado por uma cobra. Eu estava tirando a madeira aí para botar na casa. No que eu fui levando o machado, eu vi uma picada na minha perna. Esse aqui, a carne apodreceu toda, jogaram a carne toda aqui. Aí ficou o osso limpo aqui, da minha perna. 10 anos atrás, ele explicou ao servidor da Justiça Federal que, desde o incidente, nunca mais conseguiu garantir o sustento da família com o trabalho na lavoura. Nós vamos tentar aqui ajuizar uma ação para ele contra o INSS, requerendo um benefício de amparo assistencial, uma vez que ele exercia uma atividade, de lavrador, e em razão da picada de cobra não pôde mais exercer sua atividade e não tem como se manter. O juiz que analisou o caso concedeu o benefício. Hoje, Lino diz que nem consegue imaginar como teria sido a vida da família sem a ajuda de um salário mínimo. Rapaz, a gente vivia porque a gente vive mesmo, né? Mas não era fácil, não. Tinha salário, não tinha outro salário, não tinha nada. Esse professor aposentado, que vive na cidade há quase 2 décadas, diz que além de ter trazido progresso à região, o juizado itinerante também deixou uma lição de cidadania a quem vive aqui. A pessoa morria, ninguém preocupava de registrar o óbito, certo? E outro salário maternidade. Que de quanto tem salário? Tem mulheres aqui que tem 8, 10, 12, 14 filhos, não tirou salário maternidade de nenhum. E hoje, não é que já está nascendo, recorre logo, vai ao cartório, registra, que nós temos o cartório de registro civil aqui. Essa juíza, que também esteve no Jalapão 10 anos atrás, se surpreendeu com os resultados que ajudou a construir. A ida de vocês hoje mostra aquilo que a gente não vê o dia seguinte. Porque nós vimos antes, nós garantimos o direito e agora nós estamos vendo o que a capacidade econômica mínima pode levar de desenvolvimento. Para nós que vivemos tão isolados de informações, isolado do meio de acesso de transporte aos grandes centros, e vocês virem aqui pessoalmente trazer esse benefício para nós só temos muito a agradecer a vocês, viu? Se você quiser rever esta edição especial ou mesmo outras reportagens sobre os impactos dos juizados itinerantes, acesse nossos canais na internet.
Legal de hoje termina aqui. Na semana que vem tem outras histórias decididas na Justiça Federal. Até lá!